dela, eu sou dela. Improvável, mas marcado pelo fogo que vem de Deus. Porque fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, fogo não queima fogo. Mais dele e de ti. Declara isso. Mais e de ti. Declara mais dele mais uma vez. E mais do seu sonho, Senhor, e de ti, oh, e mais, sim, Senhor, mais de ti, Senhor, e de ti, e menos de e menos de mim, oh, e menos de mim, e menos de mim, que ele cresça, eu diminua. Que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua. Que ele apareça, eu me constranja com a sua glória sobre a casa. A glória está aqui, oh, e servo de tua mão, e só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só quero a ti, nada mais. Nada que há no mundo satisfaz o cristão, nada que tem na terra satisfaz um crente, mas a presença dele, mas a mão dele, é ele conosco, é caminhando lado a lado, é o Espírito Santo em nós. Nada além de ti, e só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Aplaude o Senhor Jesus. É Ele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia, Jesus.
ditosa cidade deve ser linda. Se pudesse eu iria pra lá agora. Veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve meu pensamento será realidade, pois pra lá todos os discípulos que andaram por aqui pregando a palavra. Imagino abraçar Paulo e Tiago, ver João, Abraão, Isaac e Jacó. Irmãos, se ficarmos em comunhão com Cristo, naquela linda cidade nós iremos morar. Veremos o Senhor frente a frente, cantaremos naquele imenso coral. Seremos anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Teremos somente prazer e muita alegria para sempre. Coisa legal, foi Deus quem inventou e é muito especial. Então preste atenção para entender. Nosso recado é importante e é pra você. Que bom ter uma família, família abençoada por Deus. Papai, mamãe e filhos, todos sempre unidos, buscando a Deus. A coisa mais preciosa que alguém pode ter não são carros nem maçãs, dinheiro pra dar ou vender. O mais importante, que mais tem valor, é viver com a família nos caminhos do Senhor. Que bom ter uma família, família abençoada por Deus.
modelo que eu vou seguir. Olhando suas vidas, quero aprender a orar, ler a Bíblia e o Senhor conhecer. Que bom, eu quero uma família, família abençoada por Deus. Papai, mamãe e filhos, todos sempre unidos, buscando a Deus. Minha casa é o melhor lugar, onde eu posso aprender a amar. Vou orar com minha família e sei que Deus vai abençoar. Eu sou um filho muito inteligente, em todas as coisas eu sou obediente. Meu pai e minha mãe querem sempre alegrar, ajudando em casa e gostando de estudar. Eu quero uma família, família abençoada por Deus. Família abençoada por Deus. Papai, mamãe e filhos, todos sempre unidos, buscando a Deus. E aí, vamos brincar? E aí, meu brother, você quer brincar? Os meus brinquedos quero compartilhar. Não falo mentira e não batem meus irmãos, porque tenho Jesus dentro do meu coração. Vou ter uma família, família abençoada por Deus. Papai, mamãe e filhos, todos sempre unidos, buscando a Deus. Falando de família, vale a pena dizer que o importante é respeitar quem cuida de você. Seja o papai, mamãe, titia, vovó ou vovô, essa pessoa merece seu amor. Que bom ter uma família, que bom, abençoada por Deus. Abençoada por Deus. Papai, mamãe e filhos, todos sempre unidos, buscando a Deus. Minha casa é o melhor lugar, onde eu posso aprender a amar. Vou orar por minha família e sei que Deus vai abençoar. Minha casa é o melhor lugar, onde eu posso aprender a amar. Vou orar por minha família e sei que Deus vai abençoar. Eu amo minha família, 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 eu amo minha família. Dói, 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 chique, chique, dói, dói. 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 7 e 8. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus, Ele é poderoso para fazer abundar em vós toda graça. E Deus é poderoso para fazer. O homem não pode nada, a mão humana não faz coisa alguma, mas Deus é poderoso para fazer. Não é porque alguém é bom, é profissional, mas Deus é que abunda a prosperidade na sua vida, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Mas uma pergunta que estava no meu coração: por que ser generoso? Por qual motivo? O que Deus fez para mim? Na verdade, o homem já nasce devendo. Ele já tem que ser generoso ao nascer. Porque quando o semeador tem a terra para semear, se ele semeou e a terra deu fruto, primeiramente Deus é dono
de nós mesmos. Ele é dono da terra e é Ele que dá a semente. Se a semente chegou até a sua mão, é porque Ele colocou na sua mão. E ser generoso com aquele que fez tudo por você ou por mim é o mínimo que podemos fazer. Fica de pé nessa noite e vamos orar a Deus. Você que tem sua semente e você que a semente está chegando na sua mão, com esse ato de fé, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, aqui está a sua igreja. Hoje nessa noite queremos semear mais uma vez. Sim, ó Deus Pai Todo-Poderoso, queremos ser generosos, ó Deus, porque o Senhor já fez, está fazendo, irá continuar a fazer ainda mais. Sabemos que o Senhor está conosco no começo e no meio e no fim. Sabemos que o Senhor está no passado, no presente e no futuro. O Senhor já nos aguarda no futuro maravilhoso cada vez mais. Semos generosos contigo, ó Deus. Queremos sempre estar pronto para ser generoso, mesmo que não tenhamos, mas sabemos que o Senhor pode colocar em nossas mãos. Sim, ó Deus Todo-Poderoso, continua nos abençoando, nos guiando, tirando as correntes, abrindo os caminhos, e as barreiras vão ao chão diante de Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Aquele que tem sua semente em cédula, tem um QR Code atrás da poltrona para quem é digital. Os obreiros vão passar com as salvas. E semeie no reino mais uma vez. Semeie no reino com fé. É Ele que faz. Confia 100% nele. Amém. A porta está aberta, pode entrar. Entra, tu és bem-vindo, este é o teu lar. Entra, a porta está aberta, pode entrar. Entra, tu és bem-vindo, este é o teu lar. Pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar. E Yeshua, daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem ti. Pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar. E Yeshua, daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem ti. Nós não queremos, Jesus. Entra, a porta está aberta, pode entrar. Entra, tu és bem-vindo, este é o teu lar. Pode entrar, Jesus, pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar. E Yeshua, daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver
sua casa, pode entrar. Eu sou a tua habitação, eu sou teu lar. Cante isso ao Senhor, peça a Ele que venha fazer morada. Vem fazer morada, sou a sua casa e pode entrar. Eu sou a sua habitação. Eleva o nível nessa noite, aleluia. Vem fazer morada, sou a sua casa, pode entrar. Eu sou a sua habitação, eu sou teu lar. Pode entrar, a casa é sua. Esse é o teu lar, daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem ti. Ô Senhor, nós não podemos mais viver sem ti, ó Deus. Pode entrar, a casa é sua. Esse é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem ti. Agora eu gostaria que você adorasse comigo, dizendo ao Senhor: Senhor, vem fazer morada na minha vida. Vem transformar agora, Jesus, tudo que está nos impedindo de chegar mais perto de ti, Senhor. Arranca de nós, Jesus. Nos coloque, Jesus, na posição que o Senhor nos chamou para estar. Oh, Jesus. Vem fazer sou pode entrar. Eu sou a sua habitação, eu sou teu lar. E vem fazer morada, sou a sua casa, pode entrar. Eu sou a sua habitação, eu sou teu lar. Pode entrar, a casa é sua. Esse é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem ti. Só você que acredita nisso, aplauda o Senhor Jesus nessa noite. Ah, Deus poderoso. Oh, Jesus maravilhoso, aleluia. A presença do Senhor está aqui. Arabandalabas. Oh, Jesus. Meu Deus, aleluia. Deus poderoso, Jesus. Vai em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu não tenho para onde ir.
perfume está marcado em mim, à sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Eu não tenho para onde ir, teu perfume está marcado em mim, à sombra de tuas asas eu estou, eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo seu. Cante. Irresistível foi sua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi sua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Ele é irresistível, aleluia. A presença do Senhor Jesus é irresistível na nossa vida. Não há quem possa fugir, não há quem possa se esconder, porque Ele é maravilhoso, aleluia. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi sua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim.
único, tu és único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, tu és único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Aplauda e exalte o nome santo do Senhor. Aleluia, Deus. Hoje nós vamos falar sobre a deterioração social da criação de Deus. Esse tema o pastor passou para nós e vamos estar trabalhando durante os domingos na igreja, nos aprofundando cada vez mais na palavra do Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor tem revelações extraordinárias para falar para a sua igreja. Que por mais que seja, às vezes, uma palavra que nós conhecemos, irmãos, o Deus que nós servimos, Ele sempre tem um algo a mais para falar aos nossos corações. Livro de Gênesis, capítulo de número 11, verso 1. Vamos ler até o verso de número 9. Era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um monte, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim, o Senhor espalhou dali sobre a face da terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra. Dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. Coloque sua Bíblia sobre o banco, feche seus olhos, apresente uma oração juntamente comigo ao Senhor, clamando a Ele que possa falar conosco neste momento da palavra. Senhor meu Deus, Pai querido, como costumeiramente eu sempre falo ao Senhor, todos aqueles que quiseram e puderam te louvaram e te adoraram nesta noite, apresentaram ao Senhor suas súplicas, seus clamores, suas adorações, suas ofertas, suas contribuições, adoraram ao Senhor como Deus que elas acreditam que o Senhor é na vida delas. E agora nós estamos aqui, ó Pai, prestes a ouvir a Tua palavra, e o nosso clamor é: Deus, fala conosco nessa noite, ministre uma palavra do Senhor aos nossos corações, que eu, como Teu servo nessa noite, o Senhor Deus possa me usar como instrumento de bênção na vida dos Teus filhos, ó Pai,
porque eu de mim mesmo nada tenho a lhes dizer, mas eu me coloco na tua posição de ferramenta, ó Pai, e usa-me como porta-voz da tua palavra nessa noite, e seja manifesto sobre a vida dos teus filhos a tua graça, a tua misericórdia e a voz do Senhor, nosso Deus Altíssimo. Assim te clamamos, ó Deus, fala conosco, pelo santo nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar? Se assentando, aplaudo esse Deus com a forte salva de palmas, bem alegres para Jesus. Aleluia. Bom, como eu havia falado antes da leitura, hoje eu vou estar falando sobre a deterioração social da criação de Deus. Nós vamos fazer aqui alguns comentários, pegando desde o princípio do Jardim do Éden, e vamos chegar até o texto que nós lemos nessa noite sobre a história da Torre de Babel. Bom, no princípio, Deus criou o mundo perfeito. Tudo era harmonioso. O homem vivia em comunhão com Deus, com o próximo e com a criação. Mas o pecado entrou e o que era jardim se transformou em deserto. Um deserto moral e um deserto espiritual. E também eu posso dizer um deserto físico. Porque por consequência do pecado, aquele casal foi expulso de uma terra extremamente fértil, extremamente pacífica e extremamente maravilhosa de se habitar. Tudo isso por consequência do pecado. Quando nós meditamos na história deste casal, sobre a ordem que Deus deu para eles não comerem do fruto proibido, ali no livro de Gênesis, capítulo 2, verso de número 9, nós vamos perceber que existiam duas árvores no jardim que tinham frutos que eram extremamente importantes para a vida desse casal, mas todavia só um teve o seu fruto proibido. Verso de número 9 do capítulo de número 2 diz: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para alimento, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Ou seja, tinham duas árvores, uma árvore da vida, diga comigo, árvore da vida, e a outra árvore da ciência. Eram dois frutos extremamente importantes para a vida deste casal. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, o nosso Deus, ele não é um Deus masoquista que tem prazer no sofrimento dos seus filhos, a ponto de colocar no centro do jardim uma árvore da qual o fruto lhes seria proibido e eles jamais poderiam comer daquele fruto. Quando nós vemos, através desses textos, que Deus, ele continuamente, diariamente, ele descia sobre aquele jardim e caminhava com aquele casal, instruía aquele casal, tinha uma comunhão íntima e profunda com aquele casal. Nós percebemos que o fato de Deus colocar aquelas árvores naquele jardim, quer dizer que no futuro Deus tinha como propósito permitir-lhes que eles comessem deste fruto, mas como eles ainda não estavam prontos, como ainda não era o tempo para que aquele fruto fosse comido, então Deus o proibiu. Só que aqui eu chamo a atenção dos irmãos para o seguinte fato: haviam duas árvores, e após eles comerem o fruto da primeira, Deus os expulsou do jardim para que não comessem o fruto da segunda. Agora, por que quando a serpente é enganadora que ela é, mentirosa que ela é, quando ela foi atrair a atenção daquele casal para eles comerem do fruto proibido, por que ela também não chamou a atenção para que eles comessem do fruto da árvore da vida, mas para que eles comessem somente o fruto da árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal? É porque a árvore da vida, se eles comessem o fruto dela, eles iriam adquirir a imortalidade. Diga comigo, imortalidade.
neste momento da vida deles, não era tão interessante assim comer de uma árvore que lhes daria o fruto da imortalidade. Isto porque, naquele momento da vida deles, diante da contínua manifestação de Deus naquele jardim, não existiam doenças, não existia violência, não existiam dengue, zika, chikungunya, coronavírus, todos esses males do nosso tempo. Não havia nem ao menos o vírus da gripe, todas essas doenças que vieram com o decorrer do tempo por consequência do pecado da humanidade e sua abominação, tanto por causa da sua alimentação precária, quanto pelos lugares em que as pessoas viviam. Mas este não era um problema que havia no Jardim do Éden. Então eles não tinham preocupação com uma vida longínqua, uma vez que as suas vidas não eram curtas. Se você for ler a Bíblia, você vai perceber que mesmo após eles serem expulsos do jardim, eles viviam cerca de 900 anos de idade. Então tinham uma vida muito longa, mas no jardim não era necessário que eles comessem desse fruto, porque eles não tinham a violência da terra, os animais ferozes, não tinham motivo para atacá-los, não havia motivo para ter doenças manifestadas naquele jardim, uma vez que a presença de Deus era constante. Então, a serpente enganadora, ela os induz a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando eles comem dessa árvore, eles se tornam semelhantes a Deus em conhecimento. E aí, no verso de número 24 do capítulo de número 3, a Bíblia diz, no verso de número 22 do capítulo de número 3, a Bíblia diz: então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, conhecendo o bem e o mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Havendo lançado fora o homem, verso 24, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada flamejante que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Vocês estão entendendo? Digam amém. Então, após eles comerem do primeiro fruto, foi-lhes proibido que comesse também do segundo fruto, porque agora conhecedores do bem e do mal, Deus imaginou que eles fossem também agora querer comer do fruto da árvore da vida e viver eternamente, serem pessoas imortais. Agora olha para você perceber a terrível consequência do pecado e do engano do inimigo sobre as nossas vidas. A consequência do pecado é ele tirar de nós o que é nosso por direito. É ele roubar de nós o que é nosso por direito. A nossa paz, a nossa alegria, a nossa vitalidade. É roubar de nós o que era para ser nosso nessa terra. Toda a terra. Mas o inimigo rouba isso das nossas vidas quando nós damos legalidade a ele, porque ele é um enganador. Aquele fruto seria cedido àquele povo no momento certo, no tempo certo, mas o inimigo os enganou a alcançar a recompensa que seria para eles no momento em que eles não estavam preparados para receber aquela dádiva de Deus, que era o conhecimento e o fruto da árvore da vida. Ah, mas pastor Lucas, como assim o senhor está dizendo que eles ainda não estavam prontos a receber? Porque vai chegar um dia em que nós, a igreja de Jesus Cristo, estaremos prontos para receber do fruto da árvore da vida. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, no capítulo de número 22, quando ele está fazendo uma referência sobre como é o jardim do Senhor, ele fala sobre a árvore da vida que está plantada no meio da cidade santa de Nova Jerusalém, e que as suas folhas são para a cura das nações, e que ela gera 12 frutos anuais, um em cada mês. Ou seja, se naquele tempo o casal não estava pronto para comer deste fruto, mas vai chegar um tempo em que nós estaremos prontos
para comer do fruto da árvore da vida. Talvez você não tenha entendido isso bem. O mais maravilhoso dessa história é que nós percebemos a graça e a misericórdia do nosso Deus. Deus, ele age com justiça sobre a vida de um casal pecador, mas ao mesmo tempo Deus também age com a sua maravilhosa graça e uma obra redentora sobre a vida das pessoas. Deus, ainda que nós sejamos falhos com Ele, Ele não é falho conosco. Ainda que nós sejamos justos, ainda que seja justo, nós vivemos a consequência pelos nossos erros. Através das histórias da Bíblia nós vemos que Deus, Ele continuamente manifesta a sua graça e a sua misericórdia sobre toda a criação. Já o inimigo não, irmãos. Já o inimigo, ele é mentiroso e enganador. Sabendo o que Deus tem preparado para cada um de nós, ele age com todas as suas artimanhas e toda a sabedoria para nos afastar do que Deus tem preparado para cada um dos seus filhos, para cada um dos que o amam, para cada um dos que o louvam, para cada um dos que tem prazer de viver na sua presença. Então, se na criação a serpente ela rouba do homem o fruto da árvore da vida, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e a sua obra redentora na minha e na sua vida, a promessa de Jesus para nós é que um dia, quando nós formos salvos de toda a violência dessa terra, quando nós formos salvos de toda a agressão dessa terra, todo o pecado, um dia na cidade santa, na Nova Jerusalém, nós vamos tomar posse daquilo que um dia o Senhor preparou para nós na criação da terra. Porque a obra que o Senhor tem na minha e na sua vida é uma obra completa, é uma obra contínua. O Senhor não desiste de você. O inimigo pode se levantar contra a sua vida, mas o que Deus tem preparado para você, o inimigo não vai roubar. O inimigo não vai ser triunfante contra a sua casa e contra a sua família. Então eles são expulsos do jardim, perdem o direito de comer do fruto da árvore da vida, uma vez que já comeram o fruto da árvore do conhecimento, e agora vão trabalhar na terra, vão trabalhar no campo. E a Bíblia diz que através de Caim, agora a seguinte deterioração social da criação de Deus é o surgimento da violência. Isso porque agora o homem é conhecedor do bem e do mal. E sendo conhecedor do bem e do mal, ao pender para o lado do bem, o homem por sua própria corrupção e ganância, ele começa a pender para o lado do mal. Sim, um homem sem Deus, ele pende totalmente para o lado do mal. Mas através da história de Caim e Abel, que nós temos a narrativa de como se deu o surgimento da violência na história da criação. No capítulo de número 4, no verso de número 3, diz o seguinte: aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Eirou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Olha só o que aconteceu. Já expulsos do jardim, agora eles estão trabalhando na terra, mas a Bíblia diz que ao cabo de dias, elas não especificam qual dias, mas em um determinado momento, os filhos de Adão e Eva decidiram voluntariamente apresentar uma oferta ao Senhor. Cada um ofereceu uma oferta do seu trabalho. Caim trouxe do fruto da terra, imagino algumas frutas, legumes, verduras. Abel também trouxe dos primogênitos da ovelha e da sua gordura. Só que a Bíblia vai dizer que Deus se atentou, Deus se agradou para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta Deus não atentou. Deus, é como se Deus não tivesse se agradado da oferta dele.
Só que quando Caim percebe que Deus se agradou da oferta do seu irmão, ele se irou fortemente e descaiu-lhe o semblante. Agora só para entender uma coisa aqui. A forma como Caim reagiu só demonstrou externamente a forma que o seu coração estava internamente. A forma como Caim reagiu só demonstrou externamente a forma como o seu coração estava internamente. Lucas 6,45. Um homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do seu mau coração. Deus recusa a oferta de Caim, porque quando Deus olha para Caim, Deus já percebeu a maliciosidade ou a corrupção que já havia no coração do filho de Adão. Por isso Deus rejeita ele, e Deus rejeita também a sua oferta, para que Deus não crie aqui um precedente perigoso já no princípio da criação. Ah, pastor Lucas, e qual precedente seria esse? O precedente das pessoas achar que Deus pode ser comprado por nossas ofertas. O precedente das pessoas achar que o fato de nós darmos algo para Deus torna obrigatório que Deus haja em nosso favor, de acordo com as nossas vontades. Mas aqui já no princípio Deus diz: não, eu não aceito uma oferta de uma pessoa com coração corrompido. Eu não aceito a oferta de uma pessoa que já tem o coração errado. Eu não aceito uma oferta de alguém que está vivendo em pecado, porque Deus não se vende, Deus não é comprado com as nossas ofertas. É por isso que o diácono Maurício leu aqui, sobre as ofertas. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. O nosso coração deve ser a primeira oferta que nós apresentamos perante o Senhor. A contribuição financeira deve ser consequência do estado do nosso coração. Nosso coração deve ser um coração grato, um coração com espírito voluntário, de pessoas que amam a obra do Senhor, de pessoas que amam a Deus. Não é porque nós contribuímos, ou porque nós ofertamos, ou porque nós dizimamos, que Deus tem qualquer obrigação de agir de acordo com a nossa vontade. Deus não se vende. Eu tinha uma pessoa na minha família, ele era marido de uma prima distante nossa, e ele era um dizimista fiel. Irmão, dizimista fiel. Fiel, pastor, fiel, dizimista fiel. Só tinha um problema muito grande e que faz toda a diferença. Ele não tinha nenhuma comunhão com Deus. Ele não era cristão. Ele não ia na igreja. Ele vivia a vida, como se diz, à torta e à direita. Ele traía por muitas vezes a esposa dele, ia para a zona, ficava com várias mulheres, gastava boa parte do seu dinheiro com bebedeira, festas, mas todo mês ele dizimava fielmente na igreja, porque ele pensava que o dízimo que ele dava na igreja criava uma certa cortina de fumaça para todo o seu pecado e sua iniquidade. Mas pensa que pensamento mais absurdo nós pensarmos que uma coisa entenda que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é porque nós contribuímos que nós devemos receber o favor de Deus. Todas as dádivas de Deus, todas as suas obras de graça e misericórdia não tem nada a ver com a nossa não tem nada a ver com a nossa contribuição ou com a nossa oferta. Deus o faz porque Ele é bom. Deus o faz porque Ele ama a sua criação. Deus o faz porque Ele tem prazer nas nossas vidas. E nós contribuímos porque nós reconhecemos a bondade de Deus, o cuidado de Deus e a provisão de Deus. Mas agora Ele vai exortar aqui Caim. Não, Caim, não. Você e a sua oferta não me agradam. É por isso que a Bíblia vai dizer, quando nós vamos ofertar, se nós temos alguma coisa contra o nosso irmão, deixa a oferta no altar, vai até o irmão, se desculpa com ele, faz as pazes, depois volta e entrega a sua oferta. Vocês estão entendendo a pregação nessa noite? Então, com Caim e Abel,
nós temos o surgimento da violência. Mais para frente, quando Caim, ele cultiva esse sentimento no seu coração, atenta contra a vida do seu irmão Abel e mata, ele foge da terra. Deus fala que qualquer um que matasse ele seria culpado 7 vezes, seria amaldiçoado 7 vezes. E Caim, na sua fuga, ele constrói uma cidade. Só que a cidade que Caim constrói, ela é o símbolo da organização humana sem a direção divina. A civilização nasce e cresce, mas ela cresce corrompida. É por isso que nem todo crescimento é sinônimo da presença de Deus. Nem todo crescimento é saudável, uma vez que ele não for dirigido, instruído pelo Espírito Santo. É por isso que a gente tem que tomar cuidado com certos tipos de crescimento ou certos tipos de coisa que nós queremos alcançar na nossa vida de forma muito rápida, muito ligeira. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com aquelas riquezas que vêm sem sacrifício, sem suor, sem trabalho. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com aquele crescimento que não foi proveniente de um esforço pessoal. E a Bíblia também fala sobre Lameque. Lameque é descendente de Caim, e Lameque na Bíblia ele representa a degradação moral. Lameque, ele é tataraneto de Enoque. Enoque é filho de Caim. Só que esse Enoque, filho de Caim, não é aquele Enoque que foi transladado ao céu, o Enoque que andou com Deus. Esse é um Enoque, filho de Caim. E a Bíblia diz que Lameque é tataraneto de Enoque. E Lameque foi o primeiro polígamo apresentado na Bíblia Sagrada. Ele tinha 2 esposas, Ada e Zila. E lá no verso de número 23 do capítulo de número 4, a Bíblia diz assim, disse Lameque às suas mulheres Ada e Zila: ouve a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito. Eu matei um homem por minha ferida, e um rapaz por minha pisadura. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Dentro aqui dessa questão da deteriorização social da criação de Deus, crescimento do pecado, nós vemos aqui uma pessoa sem a direção de Deus, sem o conhecimento verdadeiro da pessoa de Deus, o Criador de todas as coisas, e alguém que não compreende a vontade de Deus. Isso é consequência de pessoas que vivem uma vida sem Deus. Elas nunca vão compreender a perfeita e boa e agradável vontade do nosso Deus. Lameque, a Bíblia diz que ele mata 2 pessoas. Primeiro ele mata um homem que lhe feriu, e depois ele mata um jovem que o zombou. Eu matei um homem por minha ferida e um rapaz por minha pisadura. Um rapaz que zombou ele por causa dos seus calçados, sua pisadura. Mas ele canta louvores sobre isso. Ele canta louvores, ele se exalta, ele se glorifica, dizendo: olha, eu matei 2 homens e Deus proibiu qualquer pessoa de castigar Caim por cometer um assassinato contra seu irmão. Aí ele diz assim: se Caim, qualquer pessoa que o matasse seria castigado 7 vezes, e Caim foi uma pessoa que cometeu um homicídio culposo, foi um homicídio premeditado, então eu, Lameque, que cometi um homicídio por legítima defesa, qualquer um que atentar contra a minha vida será castigado 70 vezes 7. Olha só a loucura que a corrupção do homem faz com a sua cabeça, faz com o seu entendimento. Ele deturpa completamente uma palavra lançada por Deus. Não é que Deus protegeu Caim, Deus, de uma certa forma, puniu Caim. O fato dele amaldiçoar qualquer pessoa que atentasse contra a sua vida não era uma proteção para Caim, muito pelo contrário. Deus disse que Caim não conseguiria mais prover nenhum fruto da terra, a terra não daria mais a força para ele, ou seja, se ele plantasse qualquer coisa, nada daria fruto através da força de Caim.
Mas Deus o condena, falou assim: olha, qualquer um que atentar contra a sua vida será castigado 7 vezes. Ou seja, Deus está proibindo as pessoas de matá-lo e encurtar o seu sofrimento na terra. Deus queria que ele vivesse muito e vivesse tendo um arrependimento pelo seu ato, que toda vez que ele precisasse de comida, toda vez que ele precisasse trabalhar e ter o esforço do seu suor, ele lembrasse que tudo aquilo que ele estava vivendo era consequência do mal que ele fez com seu irmão. Mas Lameque deturpa isso completamente. Ele acha que Deus estava amenizando a culpa de Caim e diz: se quem atentasse contra Caim seria castigado 7 vezes, quem atentar contra a minha vida será castigado 70 vezes 7. Olha só como que Deus trabalha na história da humanidade. Quanto mais o homem tenta se distanciar de Deus, mais o Senhor manifesta a sua glória. Porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 18, versos 22 ao 23, a Bíblia diz que Pedro vai chegar para Jesus e pergunta: Senhor Jesus, se uma pessoa fizer uma ofensa contra mim, quantas vezes eu devo perdoá-la? 7 vezes, Senhor? Aí Jesus diz: não só 7, mas 70 vezes 7. É a graça de Deus superabundando onde o pecado uma vez abundou. A graça do Senhor Jesus, ela é sempre manifesta nas nossas vidas. A obra do Senhor de graça e misericórdia, ela nunca cessou sobre a história da criação. Na visão de Lameque, Deus protege Caim de um assassinato premeditado. Uma pessoa sem um Espírito de Deus nunca vai entender a forma de Deus agir e sempre vai interpretar de forma equivocada uma ordem ou uma ação divina. Muitos povos e nações entraram em guerra pensando estar cumprindo uma vontade divina. Muitas pessoas entram em guerra, entram em discussões de soluções pensando estar cumprindo a vontade divina, mas sem nem ao menos entender qual é a vontade de Deus para a vida do seu povo. O Senhor Jesus disse para nós: eu bem sei o pensamento que eu tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Esse é o pensamento de Deus para as nossas vidas: futuro, esperança. Mas o pecado tira tudo isso das nossas vidas, mas a graça de Jesus Cristo torna a nos dar novamente tudo que o Senhor Deus tem preparado para a vida de cada um dos que creem nele e o amam. Próxima geração após Lameque é a geração do dilúvio, que simboliza a corrupção total e a violência generalizada. Lembra que eu disse que mesmo após a queda, algumas pessoas chegavam a viver até 900 anos? Pois é. Com a degeneração da sociedade por causa do pecado, Deus olha para a terra e não tem mais prazer na vida do homem, porque Deus olha e fala: o homem está vivendo muito. E esse tempo todo que ele está vivendo em pecado. Aí a degeneração moral, ela chega ao limite. A ordem criada para a vida se torna um ambiente de corrupção universal. A sociedade, ela passa a ignorar a santidade de Deus e vive para os próprios prazeres, desprezando a justiça. Aí Deus olha e fala: não, o homem está vivendo muito tempo. Deus encurta a vida do homem para 120 anos como teto máximo, mas ele também decide intervir com o juízo, e isso é o dilúvio. Mas mesmo em meio à destruição, Deus demonstra a sua preservação através de um remanescente, que era Noé. A Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. E aí todos os irmãos conhecem a história de Noé. Deus fala para ele construir uma arca, para que ao determinado tempo, quando a arca estivesse pronta, Deus iria enviar um dilúvio sobre a terra. Mas a arca era um instrumento necessário para a salvação de Noé e a salvação da sua família. Isso aqui, irmãos, é maravilhoso. Que Deus, ele prediz que vai acontecer um caos muito terrível na terra. Mas para os seus escolhidos,
para as pessoas que o amam, que têm prazer na lei do Senhor, o Senhor, mesmo em meio ao caos, Ele sempre vai dar uma palavra de salvação. E Deus diz: Noé, em determinado tempo vai vir um caos muito grande sobre a terra, mas eu dou a você a sabedoria para você construir uma arca para a salvação da sua casa e da sua família. De mesmo modo, irmãos, no nosso tempo, o Senhor nos prediz uma destruição futura que vai vir, mas Jesus, Ele se revela a mim e a ti como nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e Ele nos dá a capacidade, a instrução, o poder, a autoridade, as ferramentas necessárias para que nós sejamos salvados da nossa casa e da nossa família, dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos familiares, dos nossos amigos. Vocês têm sobre vocês uma palavra de vida eterna que deve ser direcionada às vidas das pessoas que estão à sua volta. Você é a arca de Noé do nosso tempo. Você tem uma palavra de salvação, você tem uma palavra de redenção, você tem sobre a sua vida um Cristo que salva, que cura, que liberta, que perdoa, que redime. Nós somos a arca de Noé do nosso tempo. Noé, no tempo dele, ele teve que pagar o esforço para a salvação da sua casa e da sua família. Foi um esforço duro, suor, foi difícil. Mas no nosso tempo o caminho já foi preparado. O caminho foi preparado pelos profetas, o caminho foi preparado pelos discípulos, o caminho foi preparado por Jesus Cristo. E hoje a salvação está com um livre acesso para todas as pessoas que creem, para todas as pessoas que acreditam. Você não tem que pagar um preço. Não é necessário pagar um preço, porque o preço já foi pago. Você não precisa contar com a sua própria força e a sua própria capacidade, porque Deus nos enviou o Espírito Santo, Consolador e Ajudador. Então você não precisa se apoiar na sua própria capacidade física. Você não precisa ficar pelo mundo desesperado procurando qual é a direção, qual é o caminho, qual decisão tomar, porque Jesus veio e se revelou a nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O preço já foi pago, o caminho já foi manifesto. A força que nos era necessária hoje é acessível a todos os que clamam ao Espírito Santo. Mas no tempo de Noé, ele teve que fazer o esforço necessário para a salvação da sua família, e ele fez. E no determinado tempo, assim como disse o Senhor, veio o dilúvio sobre a terra. Eles entraram na arca, fecharam as portas, entraram os animais, fecharam a porta. Choveu na terra por 40 dias, 40 noites. Ao cabo de 150 dias, as águas começaram a baixar. Eles saíram da arca e começaram novamente a civilização. Agora, a partir da linhagem de Noé, através dos seus filhos Sem, Cã e Jafé e suas noras. Só que após o dilúvio, irmãos, começou novamente a mesma repetição do erro. A natureza humana, ela permaneceu inclinada ao mal. Mesmo após o juízo, o pecado ainda havia no coração humano. Surge novamente o orgulho, a embriaguez e o desprezo pela honra familiar. Indícios de que a corrupção interior não foi lavada pelas águas do dilúvio. Isso porque, quando as águas abaixam, Noé sai da arca com a sua família. Uma das primeiras coisas que ele faz é plantar uma vinha. E aí ele colhe os frutos da vinha, faz o vinho, enche a cara. E em um determinado momento a Bíblia vai falar que seu filho mais moço, Cã, ele vê o seu pai nu, peladão da vida. E aí ele vai e chama seus irmãos Sem e Jafé. Fala: olha, nosso pai está ali, está nu, está com a sua vergonha à mostra. Então seus irmãos, em respeito aos seus pais, pegam ali um pedaço de pano e vão de costas sobre seu pai
e tampam a sua nudez. Depois de um tempo, quando Noé desperta e ele fica sabendo daquilo, ele fica enfurecido. Só que, irmãos, a atitude que Noé toma após esse ato envergonhoso é da gente ficar abismado. Olha só, eu vou até ler aqui para ficar bonitinho para os irmãos. Começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se e ficou nu no meio da sua tenda. Viu Cã, pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fez saber a ambos os irmãos que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé tomaram a capa e puseram-na sobre os ombros, e indo de costas cobriram a nudez de seu pai. O rosto deles estavam virados, ou seja, eles não viram a nudez de seu pai. Verso 24: despertando Noé de seu vinho, soube que seu filho menor lhe fizera, e disse: maldito seja Canaã, servos dos servos, seja seus irmãos. E acrescentou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Olha só, o verso 22, a Bíblia diz claramente: viu Cã, pai de Canaã, a nudez de seu pai. Mas no verso de número 25, a pessoa que Noé amaldiçoa não é Cã, o seu filho menor. A pessoa que Noé amaldiçoa é Canaã, seu neto. Canaã era filho de Cã. Quem viu a nudez de seu pai? Cã. Quem foi amaldiçoado? Canaã. A gente tem que ter um cuidado muito grande com as palavras que saem das nossas bocas. Apóstolo Paulo diz: ora falamos, ora profetizamos. A gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que nós falamos, porque às vezes nós podemos estar profetizando, mas não uma profecia de bênção, uma profecia de maldição na nossa linhagem. Principalmente a gente que é pai de menina, né? A gente vê criança pequena e brincando, falando de namorado, e a gente fala assim: não, você nunca vai namorar, nunca vai casar. Aí para pensar, irmão. A gente profetiza na vida das nossas filhas que elas nunca vão namorar um garoto, o que vai sobrar para elas? Já parou para pensar nisso? A gente tem que tomar muito cuidado com as palavras que a gente fala. Claro que eu citei aqui um exemplo, mas tem muita coisa que a gente fala que a gente tem que vigiar. A Bíblia diz que a nossa boca, ela é uma fonte. Ela pode ser uma fonte de bênção ou ela pode ser uma fonte de maldição. Nós devemos usar essa boca como uma fonte de bênção. Use-a para profetizar o bem. Use a sua boca para o bem. A Bíblia diz: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, a não ser a necessária para edificação, a fim de que ministre graça aos ouvidos dos que a ouvem. A sua boca, ela tem que ministrar graça, ela tem que ministrar beleza. A sua boca tem que ser porta-voz de Deus nessa terra. Profetiza bênção, profetiza cura, profetiza milagre, profetiza prosperidade, profetiza portas abertas, profetiza restauração, profetiza avivamento, meus irmãos. Usa essa tua boca como um canal de bênção. Há sobre a sua vida um Deus poderoso e altíssimo, que pode tornar possível todas as coisas, ainda que sejam impossíveis. Noé lançou uma palavra de maldição ao seu neto. O tempo não vai dar para entrar muito em detalhes aqui, mas futuramente ele funda uma cidade por nome Canaã, como o seu próprio nome diz, e a descendência de Sem é que toma conta dessa terra. Essa é a terra prometida que Deus prometeu para Abraão. Lembra quando Deus diz: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, e tu serás uma bênção? Abraão é descendência de Sem, irmão de Cã. A terra que Deus dá para Abraão, que é descendente de Sem, irmão de Cã, é a terra de Canaã. Aí chega lá, toda a descendência de Canaã, neto de Noé, é os Eveus, Eteus, Queneus, Perizeus, Jebuseus, Girgaseus, Amorreus. Todos os povos aí com eus que você vai achar na Bíblia estavam lá em Canaã. Noé tirou a bênção do seu neto e deu para o outro. Então, cuidado com o que você diz. Use a sua boca
como um canal de bênção. Já estou quase encerrando. Por consequente, ao avanço da história e a deterioração social da criação de Deus, nós vamos chegar na Torre de Babel, que é o auge da soberba coletiva. A humanidade, ela se une, mas não em adoração, mas em rebelião coletiva. Eles constroem uma torre para chegar aos céus, mas não por devoção, não por amor, não para adoração, mas por vaidade. Todo o crescimento que eles queriam não era para adorar o Criador de todas as coisas. Todo o crescimento que eles queriam era por pura vaidade e luxúria. O propósito divino era espalhar o homem pela terra. Deus deu ordem ao povo, quando Deus fez aliança com Noé após o dilúvio: espalhem-se por toda a terra, se multipliquem, cresçam, prosperem sobre essa terra. Mas pouco tempo depois o povo se une e fala o quê? Se espalhar pela terra? Vamos nos unir, vamos ficar todo quietinho no canto e vamos construir uma torre bem alta para a gente ficar lá no céu, no altão, igual Deus. Então o propósito divino era espalhar o homem pela terra. O propósito humano era se concentrar para glorificar a si mesmo. Então Deus confunde as línguas e dispersa os povos. O que era unidade sem Deus se transforma em confusão com propósito. O que era unidade sem Deus, Deus transforma em confusão com propósito. Aquele povo, ele tentou se rebelar contra Deus. Falou assim: não vamos nos espalhar pela terra. Vamos fundar uma cidade, vamos construir uma torre bem alta e vamos morar nela. Igual esses prédios do governo. Mas Deus olha naquilo e vê que aquilo veio de um coração rebelde. Porque eles estavam criando uma língua própria para que outros povos não os compreendessem. Eles criam uma língua própria, que um desejo próprio no seu coração de luxúria. Mas Deus, quando ele desce ali e ele vê, verso de número 6 do capítulo 11, disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentam fazer. Então desçamos e confundamos ali sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra. Dali o Senhor os espalhou sobre a face da terra. O que era unidade sem Deus se torna confusão com o propósito. Deus os espalha para que a sua promessa feita à descendência de Sem, e futuramente é passada para Abraão e sua descendência, Abraão, Isaac, Jacó, era uma possessão sobre toda a terra, sobre todo o território da criação de Deus. Mas quando o homem tenta fazer planos sem a direção de Deus, por graça de Deus, por misericórdia de Deus, Deus promove uma confusão, irmãos, mas uma confusão com um propósito. Quando a gente tem um plano e um chamado de Deus para as nossas vidas, e a gente ignora esse chamado e a gente se isola no nosso próprio mundinho, no nosso próprio querer, muitas das vezes Deus permite a confusão nas nossas vidas, para que essa confusão incite em nós uma mudança, para que essa confusão incite em nós a motivação para agir, para reagir. E ela é uma confusão com um propósito, uma confusão com um propósito de mudança. Também nos dias de Jesus, quando ele está prestes a subir aos céus, e ele reúne os seus discípulos e ordena que eles orem para que venha sobre eles o Espírito Santo. O propósito de Jesus para a vida dos seus discípulos era: vocês vão ficar e vocês vão orar até que venha sobre vós o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vier e vos encher, vocês vão me ser testemunhas, tanto em Jerusalém,
tanto em Judeia, tanto em Samaria, e vocês vão percorrer até os confins da terra. Porque o propósito de Deus para a sua igreja não é uma igreja parada. Porque o propósito de Deus para o seu povo não é um povo parado, em conformidade com o mundo e as suas coisas. Mas o propósito de Deus para com o seu povo é para que quando Ele lhes mandar o Espírito Santo lhes promova uma mudança interior. Para que através da mudança interior, nós venhamos prover uma mudança no nosso exterior. Uma mudança à nossa volta. Uma mudança diante das pessoas que nos cercam. Então, se na Torre de Babel o Senhor espalhou as pessoas e confundiu-lhes as línguas, na festa de Pentecoste o Senhor lhes enviou o Espírito Santo e tornou novamente o conhecimento das pessoas através das diversas línguas. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo veio sobre aqueles quase 120 pessoas que estavam orando, eles começaram a falar línguas que lhes soavam como estranhas, mas para as pessoas que estavam à sua volta, pessoas de outros países, pessoas de outras línguas, pessoas de outras regiões, eles compreenderam aquelas línguas. Eram pessoas de Medos, Partos, Frígia, Panfilha, pessoas de Roma, pessoas de Capadócia, pessoas da Mesopotâmia, pessoas da Etiópia, pessoas de todas as partes estavam reunidas lá naquela festa. Mas quando o Espírito Santo veio sobre a vida daqueles quase 120, e eles começavam a falar em línguas, o que para eles era oculto, para os outros que estavam à sua volta era revelado, porque assim é o agir de Deus nas nossas vidas. Às vezes nós não compreendemos, às vezes nós não entendemos, às vezes a gente pode até não aceitar, mas tem pessoas às nossas voltas que estão atentas às nossas vidas, pessoas que estão atentas ao nosso testemunho espiritual, e elas olham para nós e têm em nós uma visão do Deus que nós servimos. A forma como nós reagimos determinará o alcance do Senhor Jesus no coração e na vida dessas pessoas. É por isso que o crente passa pela provação dando glória a Deus. É por isso que o crente passa por tempos difíceis sem desviar, sem vacilar, mas ele continua firme, ele continua perseverante, porque maior é o que está em vocês do que o que está no mundo. Maior é o que habita em cada um de nós. O Espírito Santo, ele promove a mudança interna para que depois ela seja externa. Seja a mudança que o mundo precisa. Seja a voz de Deus que a sua família precisa ouvir. Seja você a referência. E ouso até dizer, seja você o Cristo da sua família. E quando eu digo Cristo, eu quero dizer, revistam-se do Senhor, porte-se como o Senhor, sejam testemunhos do Senhor. Cristão é isso, ser cristão é isso, ser uma imagem e semelhança do Cristo a quem nós servimos. Seja a salvação da sua casa, seja a salvação dos teus filhos, seja a salvação do seu casamento. Não espere que a mudança parta do outro, mas que a mudança parta de você. Oh, da cantarabadais. Deus de glória, Deus altíssimo, Senhor, seja o teu Espírito Santo sobre a vida do teu povo que te clama e ora, Senhor. Seja a capacitação do Espírito Santo sobre a vida da igreja. Que o Espírito Santo superabunde nos vossos corações e promova na vida de cada um dos irmãos a mudança e a transformação necessária. Oh, meu irmão, a força que você precisa, o direcionamento que você precisa, ele virá através da comunhão com o Espírito Santo. E você olha para si mesmo e pergunta: o que é que eu faço? Como eu ajo? O que é que eu posso fazer para mudar essa situação da minha casa? O que é que eu posso fazer para mudar essa situação no meu trabalho? As pessoas que se levantam contra mim, as pessoas que não me respeitam, as pessoas que não me olham como servo de Deus. A mudança que você precisa, ela vem através da comunhão com o Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo, ele faz abundar em você a essência de Deus na sua vida. E aonde Deus está presente, as coisas mudam. Onde Deus está presente, as situações transformam em desfavor para o favor, em bagunça para a unidade e união. O que nós mais precisamos é da manifestação da presença de Deus. Se na criação nós vemos a deteriorização
social por causa do pecado hoje. No tempo da graça, nós vemos a unidade através da comunhão com o Espírito Santo. Nós vemos um crescimento saudável proporcionado pelo Deus Criador de todas as coisas. Hoje nós vemos uma igreja unida, que permanece unida e que junto vai ser arrebatada e morar no céu. Através da obra do Espírito Santo, não há uma obra frutífera, não há uma vida frutífera, não há uma vida pacífica e próspera, sem a presença e sem a direção do Deus, que é o Criador de todas as coisas. Se nós retirarmos a direção de Deus das nossas vidas, dos nossos negócios, das nossas decisões, do nosso relacionamento, da nossa paternidade, nós vamos viver uma vida deteriorada, semelhante a desses povos na criação. Mas se nós vivemos uma vida direcionada pelo Espírito Santo de Deus, aí nós vamos alcançar o melhor do Senhor dessa terra. Nós vamos viver a plenitude do que Deus tem preparado para a sua igreja. Nós vamos viver a providência do Senhor. Não que nós não venhamos passar por tempos difíceis, mas nós o passaremos com Deus presente nas nossas vidas. Não que nós não possamos saber o que vai acontecer amanhã, mas nós temos uma paz de espírito nos nossos corações, pois nós sabemos que há um Deus sobre mim, sobre ti, sobre a nossa casa e sobre a nossa família, e tudo isso vem de uma comunhão com o Senhor. A deteriorização social da criação mostra que o problema do mundo não é estrutural, mas é espiritual. Enquanto o homem tentar construir a própria torre sem Deus, enquanto o homem tentar construir o seu próprio crescimento sem Deus, ele continuará se dispersando. Mas quando o Espírito Santo desce, a língua se une novamente, mostrando apenas em Cristo que a humanidade ela reencontra a sua verdadeira comunhão. Não tente criar torre sem Deus. Crie uma torre com Deus. Não tente construir para si próprio um crescimento pessoal sem a direção de Deus. Leve Deus para sua casa, leva Deus para o seu casamento, leva Deus para os seus negócios, leva Deus para a sua vida pessoal. Quando você for instruir os seus filhos, quando você for tomar decisões que reflitam na criação dos seus filhos, leva Deus para a sua vida, irmãos. Construa uma torre com Deus, e aí sim você vai alcançar a Nova Jerusalém, uma cidade santa, que lá tem uma árvore cujos frutos da vida dão aos seus filhos a imortalidade. Aí a gente vai tomar posse de tudo que Deus tinha preparado para nós na criação, mas a serpente veio e enganou e roubou dos filhos de Deus. Mas Cristo Jesus, por seu sacrifício na cruz do Calvário, Ele nos restitui tudo aquilo que o diabo roubou. Toda a paz da humanidade, toda a unidade do povo do Senhor, toda a prosperidade saudável, toda a saúde, toda a força, todo o vigor. Tudo isso vem, meus irmãos, do nosso Deus Altíssimo. Quantos creem nessa palavra? Coloque de pé, eu quero orar por você nesta noite. Aleluia. Invoque o Espírito Santo, meus irmãos. Sei que tem muita gente aqui que é batizado no Espírito Santo, e para você sente como se essa comunhão ela tivesse acabado. Você percebe que quando você ora, você não sente mais a presença do Espírito Santo de Deus, e você fica se perguntando às vezes, por que você não sente mais a presença do Espírito Santo de Deus? E hoje eu quero dizer uma palavra de Deus para você. O Espírito Santo de Deus, ele é um espírito de movimento. Diga comigo, movimento. Movimento. Nós perdemos facilmente a afinidade com o Espírito Santo e aquela comunhão próxima e íntima com o Espírito Santo quando nós nos acomodamos. Porque o Espírito Santo, ele é um espírito de movimento, ele é um espírito que move, ele é um espírito que faz, ele é um espírito que louva, ele é um espírito que nos abunda, que
manifesta nas nossas vidas e nos usa para pregar, para falar da palavra de Deus. Mas quando nós recebemos esse Espírito Santo e temos ele como um presente e o guardamos na caixinha, num lugar escondido, e não o usamos, não o usufruímos, o Espírito Santo não vê em nós a necessidade dele permanecer se nós não usamos. Mas como mais nós usamos o Espírito Santo, quanto mais nós usufruímos da presença do Espírito Santo, mais ele se revela através das nossas vidas com o seu poder, mais ele se revela nas nossas vidas com o sobrenatural de Deus, porque o Espírito Santo é um espírito de movimento. Já lá na Bíblia, no início, a Bíblia diz que o Espírito Santo do Senhor se movia sobre a face das águas. A primeira característica descrita na Bíblia do Espírito Santo é que ele é um espírito de movimento. Então quando você for orar e você for buscar a presença do Espírito Santo, não clame o Espírito Santo só para você receber ele em um momento e você falar algumas línguas, ou você sentir um arrepio na sua costela, ou você sentir uma presença maravilhosa. Mas quando você for clamar ao Espírito Santo, clame ao Espírito Santo com um desejo no coração de ter uma vida de unidade e comunhão com o Espírito Santo. Clame o Espírito Santo para que ele te dê conhecimento, para que ele te dê sabedoria, para que ele te dê força, para que ele te dê instrução. Eu, por muitas das vezes, quando eu vou separar um tempo de oração com Deus, primeiro eu clamo ao Espírito Santo. Eu falo: Espírito Santo, vem aqui um minuto, agora eu vou iniciar uma oração a Deus. Por favor, me ajuda a apresentar a Deus uma oração, me ajuda a pôr para fora todo o sentimento que eu tenho aqui preso no coração, porque às vezes nós queremos falar coisas para Deus, mas nós não sabemos colocar em palavras. Esse é o papel do Espírito Santo, porque o Espírito Santo intercede por vós, até com gemidos inexprimíveis. Por isso você clame ao Espírito Santo, mas dê lugar para ele agir na sua vida, dê lugar para ele manifestar a sua vontade, dê lugar para ele cumprir na sua vida o propósito que ele tem para você. Não retenha o Espírito Santo de Deus sobre si. Quando ele vier sobre si, use-o. Não tenha medo, não tenha vergonha, mas dê a Deus o total controle sobre a sua vida e você vai ver as coisas mudar na sua casa. Quantos aqui querem o Espírito Santo? Orabadagais, não retenhas o Espírito Santo de Deus. Amantui de cabacho, debia secai de fasto e acandarai, de biasto chamaste e me robasto e de cas. Espírito Santo de Deus, eis-nos aqui nessa noite, nós clamamos ao Senhor. O Senhor que todo culto tem pairado sobre essa casa, o Senhor que todo culto nessa noite tem manifestado sobre o coração dos teus filhos, apresentando seus clamores para o céu, trazendo revelação da palavra para a vida dos teus filhos. Nós clamamos ao Senhor nessa noite, o teu manifestar sobre a vida dos teus filhos, que te clamam, que te louvam, que carecem da tua presença. Oh Espírito Santo, eu sei que muitos têm retido a tua presença, eu sei que muitos têm retido o teu agir, o teu manifestar, mas nessa noite nós clamamos o Senhor, uma segunda manifestação, o teu batismo da tua presença. Vem sobre essas vidas e transforma com teu poder, vem sobre essas vidas e transforma com teu toque. Batiza o Espírito Santo, batiza os teus filhos com teu poder. Promova mudança sobre a casa dos teus filhos, promova a tua mudança no meio desta igreja. As pessoas que houverem desanimadas, tristes e abatidas, que através do poder do teu Espírito Santo, essas pessoas venham levantar novamente, venham alcançar novamente o gozo do prazer e da alegria da comunhão com o Senhor. Ó Deus Altíssimo, que o Senhor nos perdoe de todas as nossas ofensas, que o Senhor Deus nos perdoe de toda iniquidade, e que nessa noite nós possamos sair daqui, ó Pai, certos de que o Senhor é conosco, certos de que o Senhor nos abraça novamente, certos de que o Senhor recebe
recebe novamente os teus filhos nos teus caminhos. Oh Santo Espírito de Deus, ainda é tempo de se revelar aos teus filhos em sonhos, ainda é tempo de se revelar aos teus filhos em visões, ainda é tempo de levantar pessoas na obra de Deus. Santo Deus eterno, Deus está falando nessa noite, igreja. Abra o teu coração para o Espírito Santo de Deus. Deixa Ele promover a mudança que você precisa na sua vida. Deixa o Espírito Santo promover a mudança que o seu casamento precisa. Alinhe-se diante dos planos do Senhor. Arabadagai, decanto rabai de chovias, abasto rabacanda rabás. Deus Altíssimo, Deus de maravilha. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Irmãos, o Espírito Santo grita no meu coração. Falar para os irmãos: não retenha o Espírito Santo do Senhor. Não retenha o Espírito Santo do Senhor que é sobre a sua vida. Há sobre vós um chamado, há sobre vós uma responsabilidade. E tem gente aqui que está retendo o Espírito Santo do Senhor. Pessoas que foram batizadas pelo Espírito Santo de Deus, e Deus já falou para você: eu tenho um propósito na tua vida, meu filho. E você está aí desapercebido, e o Espírito Santo dizendo para você: não me retenhas da tua vida. A direção que você precisa vai vir através da sua aliança com o Espírito Santo. A força que hoje você olha para si e diz: eu não tenho força para prosseguir. Essa força ela vem através da comunhão com o Espírito Santo. A capacidade para exercer o chamado de Deus na sua vida, ela vem através da comunhão com o Espírito Santo. Oh, da canta rabasto e de canto e de chovias. Oh, Deus Altíssimo, Santo Deus eterno, Santo Deus maravilhoso. Oh, aleluia. Espírito Santo de Deus, eu intercedo ao Senhor neste momento em favor de todas essas vidas. O Senhor que os sonda, o Senhor que os conhece melhor do que ninguém. Faça um raio-x completo sobre a vida de todos os presentes aqui nessa igreja. E age na vida de cada um deles de acordo com as suas necessidades. Os que estiverem com pouca força, quase morrendo, o Espírito Santo traga-lhes a vida, promova-lhes novamente a força e o vigor. Espírito Santo, aqueles que estiverem confusos, tantos problemas, tantas dívidas, tantas dificuldades, eles não sabem como proceder. Espírito Santo, seja sobre a vida deles a sua sabedoria e a sua direção. Oh Espírito Santo, eu sei que tem pessoas aqui que o Senhor tem um chamado no íntimo, que o Senhor tem coisas extraordinárias para revelar acerca da sua obra, e essas pessoas estão às vezes desapercebidas. Espírito Santo, meu clamor ao Senhor é que o Senhor promova uma inquietação na vida dessas pessoas. Nem que seja de madrugada, tira-lhes o sono, desperte-os, para que eles se voltem ao Senhor em oração, e o Senhor revele a eles o que o Senhor tem preparado para eles, e o Senhor revele para eles o que a sua obra precisa da parte deles. Há uma obra a ser feita, há um trabalho a ser feito, e eis aqui o povo chamado para exercê-la. Seja sobre eles, ó Espírito Santo, o teu cuidado, o teu zelo, a tua graça e a tua misericórdia. Deus Altíssimo, Deus de maravilha. Aleluia. Aleluia, Senhor.